Fala família Palmeiras 90 mais, o vídeo de hoje não tem edição, tá? Porque eu tenho muita coisa para informar para vocês, trazer muito conteúdo legal e não vai dar tempo. Então eu vou ser objetivo e direto aqui, tá? Quero começar o vídeo falando do Abel Ferreira, tá? Teve atualização na negociação do Abel Ferreira e eu acho que é muito diferente do que a maior parte das pessoas estava imaginando, né? A verdade é que o Abel Ferreira se incomodou muito com as cobranças recentes, tá? Isso é nítido para todo mundo, né? Mas ele vai permanecer no Palmeiras, tá? A Leila Pereira também está um pouco incomodada com essa demora, né, do Abel Ferreira em aceitar a proposta. Mas a notícia que a gente tem para passar é que muito provavelmente, tá, o contrato fechado com o Abel Ferreira não irá até 2027. Pois é. O contrato vai ser até 2026, até o final de 2026, o que possivelmente abre uma brecha para que o Abel no ano que vem saia de vez do Palmeiras. Isso vai depender muito de como vai ser esse ano e o próximo. O que fez ele ficar foi a promessa de novas contratações e desse novo time, né, que está se formando, porque é o que ele falou. Ele quer um time que vença. E aí eu fiquei pensando a respeito dessa situação, sabe? É complicado cobrar excessivamente de um profissional resultado, né? Mas os clubes que não fizeram isso entraram numa zona de conforto. Olha o São Paulo. O São Paulo em 2008 era tricampeão brasileiro, se não me falha a memória, né? Era um baita de um time. Cara, olha o que o São Paulo virou agora. Eu tava vendo uma notícia que 3 jogadores do São Paulo, ou 5 jogadores, enfim, custaram, eles conseguiram vender esses jogadores por 37 milhões de euros, né? E os do Palmeiras, 99. Cara, o que aconteceu com a base dos caras? Enfim, a sensação que eu tenho é que a galera abriu mão, né? E aí o time entrou numa zona de conforto, a gente vai ganhar sempre e tal, e as coisas não são assim. Então, sob esse aspecto, eu acho que toda essa cobrança envolvendo o Abel Ferreira, ela é válida, tá? Porque assim, não é porque você ganhou tudo que você vai continuar ganhando, né? Mas olhando por outro lado também, eu fico imaginando como fica a cabeça do cara, né? Tipo, realmente eles ganharam tudo. No passar dos últimos anos, o Palmeiras é o time mais vitorioso do Brasil, né? E o que aconteceu? Deve ser muito complicado, né, lidar com tudo isso. Tem uma parte da torcida que é a favor da permanência do Abel e uma parte que é contra. Me diz você, qual é a sua opinião? Nós vamos te atualizar ainda nesse vídeo de Riquelme Felipe, Bruno Rodrigues, uma situação do Rafael Veiga que eu não esperava, tá? E com certeza vamos falar também da chegada do Andréas. Mas antes eu quero comentar aqui, falar um pouquinho a respeito da preparação do Palmeiras para enfrentar o Internacional. E como esse jogo se relaciona com a partida contra o River Plate pela Libertadores. Bom, o Palmeiras está treinando com força máxima, tá? Todos os jogadores do Verdão estão treinando. O departamento médico do Palmeiras foi esvaziado. Não quer dizer, com exceção do Paulinho, é claro, né? Não quer dizer que todos os jogadores vão jogar, tá? O Bruno Rodrigues mesmo só deve voltar no ano que vem, mas ele vem participando dos treinamentos com bola, inclusive jogou 30 minutos no jogo treino essa semana, e assim, ele é bola. Todo mundo sabe que ele é bom jogador. Pode estar disponível em breve para atuar pelo Verdão e na boa, o Palmeiras não tem atacante. Faz falta isso, né? Então o Bruno Rodrigues ele pode chegar e pode ser um baita de um desafogo para o time do Palmeiras, né? Os treinamentos foram feitos hoje em campo reduzido, tá? E isso vai muito de encontro àquilo que eu tenho falado. O Palmeiras está treinando muitas variações táticas ofensivas, com a ideia de ter realmente um leque de opções na partida. Reparem como o Palmeiras só ataca de forma lateralizada, né? Pois é, isso vai reduzir, tá? A tendência é que agora com 2 atacantes e com o Andréas Pereira, que tem uma qualidade no passe absurda, né? E com o retorno do Veiga, o Palmeiras se torne mais um time de triangulação, tá? Então vai explorar as beiradas do campo, sim, até porque o Abel era lateral e entende dessa área, mas a expectativa e a tendência é que o Palmeiras consiga oscilar entre ataques frontais centralizados e ataques lateralizados, com muita passagem dos laterais, tá? E nessa questão dos laterais, o Gilberto ganhou um espaço legal, tá? Porque ele tem uma qualidade técnica muito acima da média, né? Hoje a gente tem a opção do Giai e temos a opção do Kelvin. O Kelvin é um baita de um ala, né? E o Giai é um pouco mais defensivo. Então o Abel vai saber, ou pelo menos espera-se, né, que a comissão técnica de maneira geral
consiga conduzir essa partida de acordo com os nuances do jogo, né? Se o Internacional entrar muito fechado, o Palmeiras vai aproveitar as beiradas do campo, sim, tá? Mas vai também atacar muito pelo centro. O Andréas está preparado e vai jogar, mas calma que a gente já fala dele, porque antes eu quero te falar uma coisa a respeito do Rafael Veiga. Todo mundo sabe que essa partida contra o Internacional, ela é um preparativo para enfrentar o River Plate, né? Toda vez que o Palmeiras volta de uma data FIFA, eu sinto, aí é uma opinião particular, tá? Que o time volta meio morno, sabe? Sem pegada. Eu não sei porquê. E eu espero que dessa vez isso não aconteça, tá? A expectativa é que o Palmeiras entre com força máxima para enfrentar o Internacional e que consiga a vitória. Mas eu comecei falando do Rafael Veiga porque me surpreendeu a notícia que a gente recebeu essa semana, né? A respeito das dores que ele vinha sentindo no pubis e tal, e que isso estava atrapalhando a performance dele, por isso que ele não estava sendo escalado. E quando entrava, entrava poucos minutos. Posteriormente, ele veio a público dizer que estava bem, que estava 100%, e aí depois saiu uma notícia na imprensa dizendo que não, que na verdade ele não entraria contra o Internacional. E agora essa notícia foi desfeita, né? Ele vai jogar, e isso é muito bom. Provavelmente ele vai começar no banco do Maurício, né? E aí eu fui buscar um pouco mais de informação a respeito disso, porque eu achei muito esquisita essa história toda, sabe? O jogador tá sentindo dor, agora ele vai jogar, agora não vai. O que estava acontecendo? A verdade é que o Rafael Veiga tá fazendo um trabalho extra-campo há meses, tá? Não sei se você sabia disso. Para reforçar a musculatura e conseguir voltar a desempenhar um bom futebol, porque ele é um ótimo jogador. Olha que legal, né? Eu não sabia disso, ninguém na imprensa noticiou, tá? Sabe por quê? Porque não é interessante para eles falar disso, né? Interessante é falar de polêmica, enfim. Agora, não estranhem se o Rafael Veiga voltar com um nível elevado, tá? Porque ele tá se preparando para isso. E junto dele tem o Maurício, que também é uma opção para a partida contra o Internacional e deve começar o jogo, tá? Eu acho que o Andréas Pereira não inicia essa partida, por tudo que a gente apurou. Mas o Maurício com certeza, tá? E falando sobre o Andréas Pereira, né? Olha que legal, cara. Ele se apresentou hoje, teve a apresentação oficial e formal e a entrega da camisa número 8 para o jogador, né? E ele falou uma coisa que eu fiquei pensando, e é verdade, né? Ele falou assim: foi só eu vir para o Brasil e ser anunciado pelo Palmeiras que eu fui convocado, porque o Palmeiras é uma vitrine. E aí ele disse que recusou uma transferência para um time que disputaria a Champions só para vir para o Palmeiras. E mais, tá? Disse que ajudou na negociação. E aí eu fiquei pensando, cara, ele era um jogador com o mercado da Europa, tá? Se você discorda de mim, deixa a sua opinião, mas ele tinha mercado na Europa. Tudo bem, ele não ia ser comprado pelo Chelsea ou sei lá, pelo Manchester City, mas ele com certeza encaixaria num time da Itália, no Napoli, em qualquer time da Europa ali de nível B, ele encaixaria, né? E ele escolheu vir pro Palmeiras, cara. E, cara, quanto tempo faz que a gente não vê isso, né? Um jogador que quer voltar pro Brasil, pô, e a gente sabe como aqui as coisas são mais complicadas do que na Europa, né? Criminalidade, pô, entre tantas outras coisas, né? E aí a gente vê o cara querendo vir e querendo jogar. Então, ó, o Andréas Pereira vai comer a bola. Pode anotar o que eu tô falando, porque ele tá com muita vontade. E o time do Palmeiras vai ser pensado para jogar com ele, vai ser diferente, tá? Imagina Andréas e Veiga tabelando, cara, vão achar várias vezes o Vitor Roque e o Flaco Lopes em condição de fazer o gol, né? E falando agora do Riquelme Felipe, mais cedo nós soltamos um vídeo aqui explicando a situação dele, tá? O Palmeiras segurou a negociação, foi firme contra o Zenit, porque não queria vender o jogador, tá? Agora, em janeiro a história é outra, tá? O Palmeiras pediu 95 milhões de reais e em janeiro pode ser que o Palmeiras perca o Riquelme Felipe. Então fica a pergunta, né? Se de fato a gente perdeu o jogador, não vale a pena a gente tentar aproveitá-lo um pouquinho? Porque eu nunca vi ele jogando no profissional, imagino que você também não. Não sei nem se ele jogou alguma partida, né? Mas ele é bom de bola, pelo menos na base, ele resolvia o problema da equipe, né? Sub-17, sub-20. Eu me lembro de ver algumas partidas dele. Eu acho que merece uma oportunidade, né? Então é isso, rapaziada. Quero agradecer vocês. Esse é o primeiro vídeo da noite. Vamos lançar mais um vídeo com um pouco mais de edição, tá? Mas eu precisava fazer esse compilado e trocar esse papo com você aqui.
porque é muito legal para mim poder falar de Palmeiras e ser escutado. Então, muito obrigado mais uma vez e um forte abraço.